Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi Deus falar. A paz do Senhor, escolhidas. Chegamos à nossa última conversa a respeito dessa mulher fantástica, a mulher samaritana junto ao poço de Jacó. Quero começar essa conversa de hoje lá no versículo 15 de João 4. Tem uma frase que ela fala que é lindíssima. Ela diz: Senhor, me dá dessa água, para que eu não tenha mais sede e não tenha mais que voltar aqui para tirar. Sabe, eu fico pensando, nenhum pecador vai desejar o remédio da graça de Cristo antes de reconhecer que ele está doente. Ninguém vai ficar encantado com a beleza de Jesus se antes não tiver ficado horrorizado com a sua própria feiura. Então a gente precisa primeiro reconhecer o nosso cansaço, a nossa sobrecarga, para depois atender ao convite do Senhor: vinde a mim. Eu costumo dizer que a vida moderna ela quer mutilar a vida espiritual das mulheres cristãs. Ela quer nos empurrar esse empoderamento feminino goela abaixo. E eu sempre digo que mulheres que não dependem de nada e de ninguém para vencer os seus gigantes são mulheres que estão dizendo: olha, nós não precisamos de um resgatador, nós não precisamos de um socorro, nós não estamos esperando por um Messias. Primeiro, a gente deve reconhecer, não, nós estamos sim cansadas de competição, da vaidade, nós estamos cansadas da religiosidade, nós estamos sobrecarregadas nesse mundo que é tão difícil, que é cheio de desafios e cheio de aflições, para só depois a gente ser convidada por Cristo ao lugar de descanso. Ainda em João 4, a partir do versículo 19, a mulher então começa a perceber que aquela conversa estava ficando mais profunda. E ela entendeu que ela estava sendo provocada a expor a sua vida espiritual. Então ela diz: eu vejo que o Senhor é profeta, então vem cá, vê se o Senhor consegue silenciar o grito da minha alma. Os nossos pais adoraram nesse monte, mas vocês dizem que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. E eu quero parar um pouquinho nesse lugar onde se deve adorar. Porque a gente, quando passa por esse texto, a gente olha para essa mulher e acha que ela é tão pequenininha, ela é tão errada, ela é tão perdida, ela não tem nada a ver com a gente. Ela não tem nenhuma referência a respeito do reino de Deus ou de qualquer coisa. Isso não é verdade. Quero falar literalmente, geograficamente, do lugar onde essa mulher está. Esse lugar não é um lugar ruim. Embora ela fosse uma mulher, sim, mal vista, embora fosse samaritana e os judeus não se davam muito bem com eles, essa mulher estava falando do Monte Gerizim. Sabe o Monte Gerizim? Onde foram declaradas as bênçãos e as maldições decorrentes da obediência? No Monte Gerizim, Moisés manda construir um altar. Jacó constrói um altar, Abraão constrói um altar. Então essa mulher, ela está tendo como referência um lugar de adoração, um lugar que era bom. Talvez até melhor do que o lugar que eu construí para adorar Jesus. E aí Jesus olha para aquele lugar onde ela está, para toda a referência que ela tem de suporte de adoração, e diz assim: olha, se você acreditar em mim, vai chegar a hora, e essa hora é agora para você, de que vocês não vão adorar nem em Jerusalém, nem nesse monte. Os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai está procurando por esses. Ele é espírito. E importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Por que Jesus bate tantas vezes na tecla do espírito? Os samaritanos, eles tinham algo que os judeus detestavam, que era a mistura. Os judeus fazem muita força para não se misturarem, porque essa é uma ordem clara do Senhor para eles: não se misturem. Os samaritanos, em contrapartida, eram a salada de fruta.
Eles fizeram casamentos mistos, então a cultura deles tem um pouco de cada povo. E aí aquela mulher tinha uma realidade ali de sincretismo religioso, que a gente poderia chamar hoje. Eles adoram a Jeová, mas também adoram a imagens, eles participam de cultos pagãos, então eles precisam construir deuses, imagens, esculturas, precisam ver, precisam tocar de forma literal. E aí Jesus está dizendo para ela, para. Ele é espírito, ele não é como esse Deus de madeira, ele não é como esse Deus de ferro que você vê, que você toca. Você precisa se desprender disso. Você precisa se desprender dos seus pequenos deuses, dos seus amantes, dos seus amores pequenininhos, do seu templo cheio de mistura, do seu poço raso. Aí a mulher diz, eu sei que o Messias vai vir, aquele que se chama Cristo, e quando ele vier, ele vai nos anunciar tudo. Quando ele vier, ele vai organizar toda essa bagunça. E aí Jesus olha para ela e diz a frase mais importante de toda essa história. Eu sou, eu que falo contigo. Sabe, a fonte encontrou aquela mulher. Eu acho lindo pensar por essa ótica, porque ela sai de casa para buscar água no poço. E ao chegar lá, a fonte está esperando por ela. Eu sei que pode ter passado muito despercebido, mas Jesus falou sobre o lugar onde você e eu adoramos. Ele falou sobre tudo que nós construímos ou tudo que nós destruímos para que a nossa adoração fosse perfeita. A gente colocou tanta coisa para construir um lugar perfeito que esquecemos da pessoa perfeita, Cristo. A gente colocou tanta coisa para justificar a nossa adoração não ser perfeita, que a gente se esqueceu da pessoa perfeita, Cristo. Muitas frases foram importantes nessa história, muitas frases foram tocantes nessa história, mas a mais preciosa com certeza foi essa. Eu sou, eu que falo contigo. Não há mais intermediários, minhas irmãs. Jesus está dizendo para nós, tira esse monte de coisa entre nós dois. Gerezim, Jerusalém, Moisés, Abraão, poço, altar. Tira esse monte de coisas. Sou eu que falo com você. Só eu, só o Cristo. Fico imaginando que a gente perdeu tanto tempo dando tantas desculpas para Deus porque existiam estruturas internas que eram resultado de coisas que nos ensinaram, de costumes, de doutrinas. E aí Jesus olha para nossas estruturas de dentro e fala, isso tudo foi você quem colocou, foi você quem construiu essas coisas. Jesus poderia ter ido na mão dela, arrancado aquele cântaro e jogado aquilo no chão, e não foi assim. Primeiro ele diz, só precisa de mim. Aí ela joga o cântaro de lado e vai de fato transbordar dessa água viva. Sabe, a gente não precisa mais dizer para Jesus que não damos a Ele a adoração perfeita porque o nosso casamento não vai bem. Que a gente não dá a Ele a adoração perfeita porque nossos filhos não estão bem, ou porque o dinheiro não tem dado o suficiente, não tem sido suficiente, ou porque a gente aprendeu a adorar assim ou assado. Não. As estruturas internas são nossa responsabilidade, coisas que nós colocamos. Aí a gente colocou tanta coisa que Cristo ficou do lado de fora. É lindo imaginar que um rei absoluto, soberano como ele, se esvaziou de toda a sua glória e fala, olha, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Eu sei que essas conversas, esses devocionais, eles são simples demais. Mas eu fico pensando, talvez a gente tenha, na verdade, que voltar para essas coisas simples demais, né? A gente bota tanta coisa, a gente inventa tanta estrutura, tanta coisa para poder ter certeza de que o lugar da adoração está perfeito. Jesus está dizendo, só precisa de mim. Mais nada, só de mim. Eu não sei como tem sido a sua vida de adoração. Eu não sei como está
como está seu coração ou como estão essas estruturas internas. Mas se você tiver tanto coragem quanto essa mulher teve, você pode destruir todas elas e contar só com Cristo aí dentro. Se Ele estiver de volta no centro da nossa vida, no centro do nosso coração, a gente já vai ter encontrado o lugar da adoração perfeita. Ele, assim como Pedro entendeu, e eu sou apaixonada por essa fala de Pedro. Pedro entendeu, olha, para quem iremos? Pedro poderia ter dito, Jesus, mas para onde a gente vai? Não foi isso que ele disse. Pedro diz, para quem nós vamos? E eu acho que é exatamente isso que falta para nós. É entender que o lugar da adoração, essa ideia, essa mentalidade de uma estrutura perfeita para a adoração, isso é para o começo da nossa caminhada com Cristo. Agora que já somos mais maduras espiritualmente, o nosso lugar da adoração, na verdade, é uma pessoa. Sou eu quem falo contigo, o Cristo. O nosso lugar da adoração tem nome, Cristo Jesus. Se estivermos nele e ele em nós, estaremos de fato vivendo como verdadeiros adoradores. Então, todas as estruturas internas já não servirão para nada, porque ele é mais do que suficiente, só precisamos dele. Eu sei que isso pode parecer simples demais, mas é simples demais mesmo. Eu quero te desafiar a convidar a Jesus para que nos dê coragem, força para derrubar as nossas estruturas, aquelas que a gente cisma de se apoiar para ter certeza de que estamos no lugar da adoração perfeita. Pode derrubar, pode tirar todos os altares, pode tirar um monte, não importa se é Monte Gerizim ou Jerusalém. Pode tirar tudo, irmã. Pode tirar essa cicatriz, essa marca que o seu casamento deixou. Talvez isso tenha sido desculpa para você poder dizer, Jesus, eu só não posso te adorar um pouco melhor porque eu estou tão machucada por essa história, tão machucada pelos meus relacionamentos. Jesus está dizendo, pode tirar isso tudo daí. Só precisa de mim. Só precisa de mim. É uma palavra simples, irmãs, mas talvez seja a grande essência da adoração. Tirar tudo e só deixar ele ficar. Esse é o convite que eu quero fazer a você essa noite. As estruturas internas podem ser derrubadas por você mesma, por mim mesma. Nós convidamos Cristo a preencher todos os espaços de dentro. Quando isso acontecer, a gente de verdade vai voltar ao lugar da adoração perfeita. Deus é Espírito. Não precisamos nos apoiar, apegar, nos prender a nada físico. Ele é Espírito. E importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Nessa nossa última conversa, eu quero orar com você e fazer esse convite corajoso. Eu sei que essa não é uma decisão simples, porque é o desconhecido. Como é que eu vou entrar na presença dele sem nada que me dê uma garantia? Sem nada? Sim, vai sem nada. Vai só com ele. Ele já é tudo. Quero orar com você essa noite. Feche os seus olhos onde você estiver, me acompanhe e ora junto comigo. Vamos fazer essa oração juntas. Senhor Jesus, eu quero te agradecer em primeiro lugar, Senhor, pela oportunidade maravilhosa. Pela oportunidade, Jesus, de compartilhar das tuas coisas, de parar um tempinho do nosso dia e de pensar nas tuas coisas. Senhor, eu sei que esses devocionais são simples demais. Mas o Senhor, quando veio até nós, quando veio à terra, poderia ter dito coisas tão estrondosamente maravilhosas e difíceis, inalcançáveis. Mas o Senhor usou parábolas
situações cotidianas, coisas simples, Jesus, para que a gente pudesse entender e alcançar a grandeza do reino. É como um grão de mostarda, é tão pequenininho e ao mesmo tempo tão poderoso. Que seja assim também, Senhor, na nossa vida. Nos ajuda a voltar ao lugar da simplicidade. Ao lugar, Jesus, onde todas as outras estruturas já não importam mais, já não dão mais conta, onde só o Senhor é suficiente. Quero pedir a Ti, Senhor, que o Senhor ajude cada mulher que está enfrentando dificuldade nos seus relacionamentos, que está procurando, Senhor, num parceiro, talvez, Senhor, o reconhecimento de valor, o amor que ela precisa sentir, a valorização que ela precisa. Jesus, ajuda essa mulher a derrubar essa estrutura, esse altar do seu coração. Ajuda essa mulher, Senhor, a colocar apenas o Senhor, porque o Senhor é mais do que o suficiente. Se nós estivermos cheias de Ti, Senhor, ganharemos os esposos, ganharemos os filhos, ganharemos, Senhor, os perdidos, porque iremos exalar a Tua vida. Nos ajuda, Pai, a tirar entre nós todo o entulho das justificativas vazias. As justificativas, Senhor, que para Ti não tem valor nenhum, não justificam nada. Nós reconhecemos, nós precisamos liberar o nosso coração. Graças a Ti o véu já foi rasgado. Graças a Ti esse caminho até a presença, até o lugar de vida, de fonte eterna, de vida, de salvação plena, esse lugar está desobstruído, porque o Senhor assim o fez. E nós não queremos, Senhor, colocar de novo entulho naquilo que foi liberado por Ti. Guarda, ó Deus, cada uma de nós. Guarda a nossa vida espiritual, ministerial. Guarda, Senhor, esse momento de devocional. É muito simples, Senhor, mas é precioso. O Teu Espírito, ó Deus, seja aquele que realmente ensine todas as coisas. Que o Teu Espírito seja aquele que realmente convença cada uma de nós daquilo que precisa ser abandonado ou aquilo que precisa ser retomado. Eu entrego tudo nas Tuas mãos. Eu entrego cada mulher nas Tuas mãos. E Te peço, tenha misericórdia de nós, porque nós precisamos do Senhor. Nos ajuda a voltar ao lugar da simplicidade. Eu Te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Minha irmã, que Deus abençoe a sua vida. Que você não se esqueça, você é escolhida. Escolha adorar em espírito e em verdade. Escolha apenas um lugar, Cristo Jesus. Deus te abençoe. Até a próxima. Por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador.